Obrigado, Alves, obrigado. Isaías capítulo 61. Hoje nós vamos falar sobre capacitados pelo Espírito. Abra sua Bíblia, por favor, em Isaías capítulo 61, do versículo 1 ao versículo 3. Foi o texto que acabou de ser cantado, um texto brilhante escrito por Isaías. Você pode ficar em pé em reverência ao Deus da palavra. Isaías 61, de 1 a 3. Quem achou, diga Shema. Joia. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos, libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do Senhor nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Pai eterno, Pai amado, neste momento nós pedimos a Tua direção. Fala conosco, Pai, nesta noite. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém. Podemos assentar? Hoje nós vamos falar sobre capacitados no Espírito Santo de Deus, baseado nesse texto de Isaías capítulo 61. Para que você possa entender o contexto, o livro de Isaías é um livro que ele pode ser conhecido, e ele é conhecido e descrito como uma mini Bíblia. A Bíblia, a nossa Bíblia, ela possui 66 livros, 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. O livro de Isaías também possui 66 capítulos. É interessante que o chamado Novo Testamento ou Antigo Testamento do livro de Isaías, ele aponta, se você for ver, do capítulo 1 até o capítulo 39, os 39 capítulos, eles enfatizam acerca do julgamento de Deus. E os outros 27 enfatizam acerca da salvação. O livro de Isaías foi escrito por Isaías. É interessante que o período em que Isaías escreveu esse livro, ele está compreendido no Antigo Testamento, um período dos reis. E esse ministério profético de Isaías durou cerca de 60 anos, para que você possa compreender e entender isso. A trajetória desse livro de Isaías, os capítulos, se você estiver lendo, você vai notando de forma gradativa que ele vai falando sobre o renovo, sobre Deus, sobre o plano de Deus, sobre o julgamento de Deus, e chega até a salvação. E esse capítulo 61, ele fala especificamente sobre o Espírito de Deus, a unção que Deus dá para nós através do Espírito dele. E é muito interessante que a trajetória do Espírito Santo na Bíblia, na história, ela é muito clara. Gênesis 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Espírito Santo de Deus, uma das pessoas da Trindade, ele é colocado desde o Gênesis, e você vai ver gradativamente nos livros históricos, profetas maiores e menores, a ação contundente do Espírito Santo. Sansão, um grande homem, ele tinha uma força descomunal, e o texto bíblico diz que o Espírito de Deus entrava sobre Sansão e ele quebrava tudo, ele destruía todos.
Esse Espírito de Deus no Antigo Testamento acontecia de forma esporádica. Volta e meia, ele estava com pessoas, estava com Saul, saiu, entrou em Davi. Esse Espírito de Deus, ele era real no Antigo Testamento, ou seja, ele já existia antes de todas as coisas, ele é Deus. Quando veio Jesus, e Jesus começou a pregar o Evangelho, Jesus começou a falar: olha, o Pai vos mandará o Consolador. Quando o próprio Jesus foi batizado, descreve o texto bíblico dos evangelistas, que veio do céu uma voz e um Espírito desceu em forma de pomba, e ouviu-se uma voz que dizia: esse é o meu Filho amado, em quem me alegro. Após o batismo, o texto bíblico descreve que Jesus foi conduzido pelo Espírito para o deserto para ser tentado. Aí você vai ver que gradativamente esse Espírito vai entrando em cena, deixa de ser um coadjuvante no Antigo Testamento e passa a ser o ator principal no meio de nós. E os discípulos olharam para Jesus, e o próprio Pedro falou: Jesus, você não vai ser crucificado, eu não vou deixar. Aí Jesus falou: se eu não for, ele não virá. Vos mandarei o Consolador. E no momento em que Jesus estava para subir, ele falou: olha, estejam reunidos, porque vocês receberão o derramamento do Espírito Santo de Deus. Ele não será mais um visitante, mas ele estará no meio de vós. E assim aconteceu. Jesus subiu, as pessoas viram, e aconteceu no dia de Pentecostes, que todos sabemos, lá em Atos capítulo 3, que quando estavam todos reunidos, muitas pessoas de diversas nações, diversos povos, de repente, a Bíblia descreve que o Espírito Santo cumpriu a promessa, a profecia de Joel, e ali foi derramado o Espírito Santo para todas as pessoas, amém? E a partir dali, o Espírito Santo começou a ser derramado, houve a unção do Espírito Santo, e hoje nós temos o Espírito Santo de Deus no meio de nós, amém? Essa foi a trajetória do Espírito Santo de Deus. Meu querido, eu gostaria de dizer para você que isso é fato. O livro de Isaías, no capítulo 1, no versículo 3, diz assim: o boi conhece o seu dono, o jumento atende o seu dono, mas o meu povo não me conhece. Para entrar no capítulo 61 de Isaías, você precisa entender o que aconteceu antes. Deus estava com o braço forte, dizendo para o povo de Judá e Israel acerca de um julgamento. E lá no capítulo de número 6, você vai ver o chamado de Isaías. No capítulo de número 9, Isaías declara que um menino vos nasceu e um filho se vos deu, e o principado está sobre os seus ombros, o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Antes de chegar no capítulo 61, que nós vamos falar hoje, Deus estava preparando o povo para uma mensagem tremenda acerca de um Espírito Santo dele, uma das pessoas da Trindade, que faria uma diferença muito grande no meio do povo. E nesta noite, meu querido, eu gostaria de falar sobre esse Espírito Santo, sobre essa capacitação de Deus, sobre a unção de Deus, porque nós estamos no momento em que se fala muito em religiosidade, se fala muito em dogmas, mas falta-nos resgatar a unção do Espírito Santo de Deus, aquele que faz maravilhas, aquele que faz prodígios. Esse texto bíblico ele é muito claro, quando o autor Isaías diz assim, o Espírito Santo do Senhor está sobre mim. Meu querido, fato é que o Espírito Santo de Deus está sobre nós, amém? Está, ele desceu, aqui é de forma pontual, mas hoje o Espírito Santo de Deus está no meio de nós. No Antigo Testamento era um ou outro que tinha esse Espírito. Isaías, no texto bíblico, descreve que ele não era capacitado. Ele falou: eu não sou capacitado, eu não posso. Aí o texto bíblico descreve: não diga que você não pode.
Aí Isaías diz: então tá, eis-me aqui, envia-me a mim. A partir dali ele começou a provar, ele começou a receber essa unção do Espírito Santo de Deus. Hoje, meu querido, nós temos a liberdade, nós temos o Espírito Santo de Deus. Esse Espírito Santo de Deus que desceu no dia de Pentecostes, ele chegou até nós, ele está no meio de nós, ele possui funções, e essas funções e atribuições, elas não são de hoje, mas vêm lá do Antigo Testamento. Isaías nos ensina algumas dessas capacitações, que muitas das vezes você não se apercebeu ainda, mas se ele está em você, você as tem. Muitas das vezes a gente não sabe como fazer, é como se você tivesse uma Ferrari em casa e nunca pegou uma BR grande dessa, só anda nas ruas aqui, que dá 20 km por hora. Você tem o Espírito Santo de Deus, mas ele ainda não teve a liberdade de fazer prodígios, fazer maravilhas. Mas nesta noite, eu gostaria de apresentar para você algumas capacitações que esse Espírito tem te dado, tem me dado, tem nos dado. Nós poderíamos dizer assim, como Isaías: o Espírito Santo de Deus está sobre nós. A primeira capacitação, acompanhe comigo aí, que ele te dá, está no verso de número 1. Ele diz assim: o Espírito Santo está sobre mim. Ou seja, Deus me ungiu com o Espírito Santo. E a primeira característica, a capacitação, é para levar o Evangelho aos pobres. Diga assim: levar o Evangelho aos pobres. Essa é a primeira capacitação que o Espírito Santo de Deus que está em você faz. Pastor, quem são os pobres? Pobres são aqueles providos de recursos, aqueles que não têm nada. E você precisa interpretar os verbos, porque o verbo é essencial. Você quer saber por que é essencial? Vamos lá. No esporte, o nadador, ele nada. Imagine se o nadador tentar correr. Imagine se o corredor de 100 metros tentasse nadar. Imagine se o camarada que faz um esporte de boxe, ele entrasse lá na arena ou no octógono e ficasse lá tão somente olhando, parado, esperando. Meu querido, você tem que interpretar o verbo. Se no atletismo se interpreta o verbo, que significa uma ação, você precisa interpretar a ação que Isaías quer mostrar para você. A ação é levar, é entregar. Entregar o quê? O texto bíblico é claro: entregar o Evangelho, a palavra de Deus, para quem? Para os pobres, para os desprovidos de recursos. É missão nossa levar o Evangelho, a Bíblia, para os pobres. Isso nós fizemos em Alcântara. Compramos 400 Bíblias e entregamos lá. Mas pastor, e para os ricos? Os ricos têm tudo, meu querido. Tem fácil acesso à palavra de Deus. O verbo é levar, é entregar, é missão nossa. Eu louvo a Deus pela vida dos Gideões, porque eles fazem isso. Levar o Evangelho aos pobres é função sua. Se você tem o Espírito Santo de Deus, se o Espírito Santo de Deus está sobre você, você recebeu a incumbência primeira de levar o Evangelho aos pobres. O Evangelho tem que ser levado em prioridade aos pobres. Amém? A primeira capacitação. A segunda capacitação é autoexplicativo, meu querido. Não precisa de uma exegese, de uma hermenêutica. Aqui diz: cuidar dos quebrantados. Cuidar quer dizer acompanhar. Quebrantado é o contrário de soberbo, de autossuficiente. O que tem de pessoa quebrantada, o que tem de pessoa que precisa de uma ajuda. E aqui está dizendo cuidar. O cuidador cuida da pessoa, é ou não é? Você precisa cuidar das pessoas que estão quebrantadas. Pastor, aonde eu vou encontrar quebrantado?
Ah, meu querido, você encontra quebrantado nos hospitais, nos asilos, nas UPAs da vida. E pobre, pastor, que foi o primeiro levar o evangelho aos pobres. Vá na Praça do Ferreira. Vai lá, meu querido, você vai ver um montão de pobre lá. Vai lá nas favelas, vai nos subúrbios, vai nas comunidades. E eu vou cuidar de quem, pastor? Dos quebrantados que estão nos hospitais, nos asilos. É função nossa. Não adianta você reclamar do governo estadual, municipal, federal. O texto bíblico diz que se você tem a unção de Deus, é sua missão, é minha missão. Em terceiro lugar, veja comigo, além de você levar o evangelho, cuidar dos quebrantados, aqui descreve anunciar liberdade aos cativos e presos. Quem são os cativos? Cativos são aqueles que foram presos pelo nosso inimigo. E presos, prisioneiros, são aqueles que foram encarcerados pelos amigos. O que está dizendo aqui? Que você tem que proclamar, você tem que profetizar a liberdade para essas pessoas. Marcelo está aqui? Cadê Marcelo? Fica de pé. Marcelo tem um filho preso. Ele, com o Espírito Santo de Deus, ele tem incumbência, assim como nós todos que não temos filhos, ninguém lá. Nós temos a incumbência de entrarmos no presídio, reunirmos todo mundo e declararmos: olha, vocês pecaram, vocês erraram, mas o sangue de Jesus traz liberdade do jugo humano. Amém? É proclamar liberdade. Não é liberdade nua e fria da cadeia. Aqui descreve a liberdade aos cativos, liberdade das trevas, liberdade para essas pessoas. É missão nossa. Se você não está fazendo isso, se eu não estou fazendo isso, aquele Espírito Santo de Deus está lá remoendo dentro de você, te mandando. É missão nossa. É chegar numa cadeia, no presídio, e declarar: olha, Jesus cura, Jesus liberta. Vocês não nasceram para estar aqui, vocês nasceram para estarem livres. Embora você tenha uma prisão perpétua, mas agora você pode ser livre de tudo em nome de Jesus. Você pode permanecer aqui nessa cadeia, mas você vai ser livre do jugo de Satanás. É proclamar isso, é declarar isso, é missão nossa. Você não é melhor do que nenhum preso que está lá. Nós, pecadores, fazemos coisas como eles. Você sabia que não existe pecado para Deus, tamanho de pecado? Mas eles pecaram de montão, eu pequei de pequenininho. Meu querido, para Deus não existe pecadão e pecadinho. O texto bíblico escreve que se você cometeu alguma coisa, você é culpado de todos. A questão está no arrependimento. Tem muita gente que está na cadeia, que se arrepende, vai para o céu, e muitos estão livres e vão para o inferno. A missão daquele que tem o Espírito Santo de Deus é entrar nos presídios e proclamar liberdade que Deus pode dar para todos eles. Em quarto lugar, acompanhe acerca daquele que tem o Espírito Santo de Deus. Leva o evangelho aos pobres, cuida dos quebrantados, anuncia liberdade aos cativos e presos. Em quarto lugar, proclama a volta de Cristo. É interessante que nos outros anteriores existe sim, é objeto direto e indireto. Você sabe disso, né? Em primeiro, leva o quê? Leva o evangelho. A quem? Aos pobres. Objeto direto e indireto. Segundo, você cuida de quem? Dos quebrantados. Terceiro, você anuncia o quê? Anuncia a liberdade. A quem? Aos cativos e presos. O quarto fala assim, proclama a volta de Cristo. Não fala quem, mas aqui está intrínseco, é a todos. A proclamação do evangelho, a pregação do evangelho tem que ser a todas as pessoas. Você tem que pregar o evangelho para todas as pessoas, seja no ônibus, seja na faculdade, seja no trabalho. A proclamação do evangelho para quem tem o Espírito de Deus é uma obrigação.
É a unção que Deus nos dá. Em quinto e penúltimo lugar, para que a gente possa aplicar, aquele que tem o Espírito, segundo o texto bíblico, consola os tristes. O que é consolar? Consolar é sustentar. Quem está triste, vai na capela dos cemitérios, vai lá na casa das viúvas que perderam filhos, vai na casa das pessoas que perderam um ente querido. E a missão principal do Espírito Santo, saibam, é consolar. E você tem essa missão. Se você tem o Espírito Santo de Deus, a sua missão é consolar os tristes. E por último, a quinta ou sexta característica é dar a todos. O texto bíblico descreve aí coroa, óleo e manto. O texto bíblico diz: dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa, dar a todos um óleo de alegria e dar a todos uma veste de louvor. Meu querido, olhe para mim. Assim como você tem que proclamar a todos, o verbo aqui é dar, não é vender. É dar, é doar. Doar o quê? Coroa, salvação para as pessoas. É sua missão, é sua função. Além da salvação, que é a coroa, aqui descreve dar o óleo. O óleo, descreve o texto bíblico aqui. O óleo, o texto é muito claro quando diz assim: dá a todos os que choram a coroa, o óleo da alegria. Existem pessoas que precisam dessa alegria, e você precisa dar a alegria. E depois, no finalmente, ele diz: dá as vestes de louvor. Meu querido, quem tem o Espírito Santo de Deus precisa colocar essas questões em prática. Quando estávamos lá, agora sexta-feira passada, nesse projeto Madrugada com Carinho, que foi o pivô de toda uma comunidade terapêutica que hoje nós temos, eu tive a oportunidade, mais uma vez, de ver de forma clara a ação do Espírito Santo na vida daquele que serve ao Senhor. Isaías disse há muitos anos atrás: o Espírito Santo de Deus está sobre mim. E eu posso dizer em alto e bom tom, hoje, o Espírito Santo de Deus está sobre nós. Mas eu gostaria de avançar dizendo que Ele não está sobre nós simplesmente por estar. Ele não está sobre nós para fazer maravilhas no meio de nós de forma pessoal. Ele está sobre nós para fazer diferença nas outras pessoas. E a primeira característica que a gente pôde ver aqui é que a missão nossa é levar o evangelho do reino para os pobres. Cristão autêntico tem que ter vontade, desejo de estar com pobres, entregando a palavra, entregando o evangelho do reino. Se você não sente isso, meu querido, é hora de hoje refletir acerca desse texto bíblico, porque o mesmo Espírito Santo que estava sobre Isaías, ele está sobre você. O próprio Jesus, quando esteve aqui na terra, no ministério dele, durante os 30 aos 33 anos, ele estava no meio dos pobres. Os fariseus olhavam para Jesus e falavam: Jesus, e nós? Ai, Jesus, vocês são sãos, não precisam de mim. Levar o evangelho aos pobres é uma necessidade nossa, daquele que tem o Espírito Santo de Deus. Além de levar o evangelho dos pobres, você precisa cuidar daqueles que estão quebrantados. Meu querido, precisamos sair da zona de conforto. Nós temos tudo, nós temos uma vida equilibrada. O que tem de gente aí precisando, cabisbaixo, quebrantado, moribundo? Se o Espírito Santo está sobre nós, nós temos que sentir algo diferente. Nós temos que nos compadecer. A parábola do bom samaritano, Jesus mostra isso, que o sacerdote estava preocupado com o culto dele, o levita estava preocupado com o culto dele.
aquele samaritano que a gente chama de bom, ele atou as feridas do moribundo. Ele estava quebrantado, deu o que tinha de dinheiro, pagou a hospedaria, conduziu no cavalo, ainda disse: se precisar de mais alguma coisa, quando eu voltar eu pago. É cuidar dos quebrantados. Em terceiro lugar, meu querido, o Espírito Santo está sobre nós, porque a gente tem que anunciar esse evangelho do reino. O que tem de gente presa nas drogas, o que tem de gente preso nas cadeias, cativos, nós temos que profeticamente pregar a libertação, porque Jesus tem feito isso. Se eu pedir para ver aqui à frente todos aqueles que foram libertos das garras do inimigo, aqui vai ficar lotado, porque Deus tem feito isso. Mas a minha pergunta: você tem feito a sua parte? Você tem proclamado? Você tem tido coragem de marcar um dia para ir no presídio? Você que é mulher, no presídio feminino? Ah, pastor, mas é muito difícil. É difícil, mas é missão daquele que tem o Espírito Santo de Deus. Além de fazer isso, o texto bíblico descreve que proclamar a vinda do Senhor. Olhe para mim, meu querido, Jesus está voltando. A Bíblia descreve que o que vai anteceder a vinda de Jesus, é isso que está acontecendo aí. Ele está prestes para vir. Nós temos que proclamar isso. Tem gente que fala mais de política, falava mais do Haddad, mais do Bolsonaro, do que da vida de Jesus. A eleição acabou, o pessoal está falando outra coisa e não fala de Jesus. Proclamar a vinda do Senhor Jesus é algo iminente. Temos que fazer, todos nós, é missão nossa. Em seguida, para aplicar, consolar aqueles que estão tristes. Ah, pastor, mas eu já tenho muita tristeza. Meu querido, você não tem tristeza. A sua tristeza comparada com outras não é nada. A nossa tristeza não é nada. Nós precisamos consolar aquelas pessoas. O que tem de gente chorando por perder seu filho? Fui lá em Recife, a nossa ovelha já tinha perdido um filho, perdeu outro filho. Eu fui lá, orei com ela, fui consolá-la. E ela falou: pastor, eu perdi um filho, perdi outro filho, perdi outra pessoa, mas Deus está comigo. Eu creio no Senhor, eu creio na vitória. Meu querido, a gente precisa consolar pessoas assim. A gente precisa ajudar. E por último, a gente precisa dar a todos coroa, dar a todos vestes e dar a todos o óleo. Dá. Não é vender, é dar, é pregar o evangelho da salvação. Se você que tem a salvação, ou acha que tem a salvação, não está feliz, como você quer pregar para as outras pessoas? Vem para Jesus e você vai ser feliz. Se você não está se sentindo feliz, você só pode falar aquilo que você tem: alegria, justiça, paz, longanimidade, benignidade, temperança. Isso é o fruto do Espírito Santo de Deus. Aquele que tem um Espírito, ele consegue transmitir o fruto para as outras pessoas. O Espírito Santo do Senhor está sobre nós. Eu gostaria de concluir essa mensagem neste momento dizendo: esse Espírito Santo de Deus tem feito a diferença na sua vida? Você tem sentido esse Espírito Santo de Deus movendo a sua vida? Essa é a hora. Faça uma autoanálise, porque o texto bíblico diz que o Espírito Santo de Deus está sobre nós, e Ele veio para levar o Evangelho aos pobres, cuidar dos quebrantados, anunciar liberdade aos cativos e presos, proclamar a volta do Senhor, consolar os tristes e dar a todos coroa, óleo e veste.
que esse Espírito possa nos mover a ponto de darmos esses frutos para a glória do Senhor. Que Deus te abençoe.